Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Prevenção em Fogo. Meu nome é Dionis, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de brigadas de incêndio credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer o dimensionamento da brigada de incêndio voluntária dentro da edificação com base na IN 28, Instrução Normativa número 28 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Se você for de outro estado que não Santa Catarina, consulte as normas do Corpo de Bombeiros Militar do seu estado, verifique qual a norma estadual que regulamenta a brigada de incêndio e veja como é feito o dimensionamento no seu estado. Se por acaso no seu estado não existir uma norma que regulamente, que trate dessas questões relacionadas à brigada de emergência, consulte a NBR 14276, porque você poderá fazer o dimensionamento com base na NBR 14276. Os estados que tiverem norma própria sobre o assunto seguem a orientação desta norma. Eu vou compartilhar a tela do meu computador e nós vamos ver juntos o que diz a IN 28 com relação ao dimensionamento da Brigada de Incêndio Voluntária. Lembrando que aqui no estado de Santa Catarina existem dois tipos de brigadas de incêndio. Existe a Brigada de Incêndio Voluntária e a Brigada de Incêndio Particular. Se você não sabe qual a diferença entre uma e outra, clique no card que está aparecendo aqui acima e você vai assistir uma videoaula onde eu falo sobre ambas brigadas de incêndio e quais as diferenças entre um e outro. Então aqui eu já estou compartilhando a tela do meu computador, eu já estou aqui com a IN 28 aberta, é como você já deve estar visualizando aí na tela. Então está aqui, norma de segurança contra incêndio, instrução normativa número 28 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A informação que nós queremos, que é sobre o dimensionamento da brigada, dos brigadistas dentro da edificação, está lá no anexo B, tabela 1 e 2. Então vamos direto a essa tabela. Aqui está então o anexo B, exigência da medida de segurança de brigadistas para edificações ou ocupações. Então essa tabela 1 fala sobre o dimensionamento de brigadistas particulares para ocupações em geral. Então essa tabela fala sobre o dimensionamento de brigadistas particulares. Eu não vou falar sobre, não vou explicar sobre o dimensionamento de brigadistas particulares nessa aula, porque senão vai ficar muito extensa. Eu vou falar apenas do dimensionamento da brigada de incêndio, dos brigadistas voluntários. Em uma próxima aula, então, eu falo sobre o dimensionamento das brigadas de incêndio do brigadista particular. Então, repare que aqui nós temos a população fixa do imóvel. Então, essa informação de dimensionamento da brigada dos brigadistas, ela está relacionada à população fixa do imóvel. Se você não sabe o que é uma população fixa ou uma população flutuante, clique no card que está aparecendo aí acima, que você vai assistir uma videoaula onde eu falo sobre as diferenças dessas duas populações, fixa e flutuante. E aqui do lado, ocupação, e aqui a população. Quando a população for de 21 até 100, observe que aqui, independente do tipo de edificação, todas elas, entre 21 e 100, elas estão isentas de brigadistas particulares. Então, elas precisam somente de brigadistas voluntários. E aqui abaixo, em notas, diz o seguinte, para dimensionar a quantidade de brigadistas voluntários necessários a uma edificação, observar o artigo 11. Então, é lá no artigo 11 que a gente vai ver a informação que se refere ao dimensionamento do brigadista de incêndio voluntário necessário na edificação com base na sua população fixa. Então, vamos lá no artigo 11 consultar ele. Aqui está o artigo 11. Para dimensionamento de brigadistas voluntários, adotam-se os seguintes critérios. Primeiro, para locais com ocupação
de reunião de público sem concentração de público, reunião de público com concentração de público, escolar geral, escolar diferenciado, até uma população fixa de 10 pessoas, não são necessários brigadistas voluntários, sendo que acima de 10, o cálculo da quantidade de brigadistas será de 2% da população fixa do imóvel. Se você não sabe o que é uma edificação com reunião de público, com concentração de público, ou uma edificação com reunião de público sem concentração de público, clique no card acima, você vai assistir uma videoaula onde eu explico as diferenças desses dois tipos de edificação. Então, as edificações que tenham reunião de público com concentração de público, ou reunião de público sem concentração de público, a escolar geral e escolar diferenciado, que tenham uma população fixa de até 10 pessoas, não são necessários brigadistas voluntários. Porém, se essa população fixa for superior a 10, então ela deve ter um cálculo de 2% da população fixa do imóvel. Aqui no item 2 diz que para as demais ocupações não previstas no inciso anterior, com população fixa de até 20 pessoas, está isenta de brigadistas voluntários, sendo que acima o cálculo da quantidade de brigadistas será de 2% da população fixa do imóvel. Então, se a edificação tiver reunião de público com concentração de público, ou reunião sem concentração de público, ou qualquer tipo de escola, a uma população fixa de 10 pessoas ou mais, ela deve ter 2% dessa população, 2% deve ser o dimensionamento de brigadistas voluntários. E as edificações que não tenham reunião de público, independente de ser com ou sem concentração de público, e que não sejam escolas, há uma população fixa de até 20 pessoas, elas não precisam ter o brigadista voluntário. Porém, se na edificação tiver mais de 20 pessoas, né, como população, sendo como população fixa, então elas devem ter 2% da população fixa do imóvel deve ser de brigadistas. Então, como a gente vê aqui, o dimensionamento é sempre 2%. O que vai diferir entre os tipos de edificações é que se ela tiver reunião de público, independente de ser com concentração ou não, como escolas, por exemplo, a partir de 10. Esse dimensionamento ele é feito, né, essa exigência ela é feita a partir de 10 funcionários, né, a partir de 10 pessoas como sendo população fixa. E as demais, então, é a partir de 20, ou seja, até 20 não há necessidade de ter o brigadista voluntário na edificação, tá certo? Bom, essas eram as informações que eu queria passar nessa videoaula. Numa próxima videoaula eu estarei gravando sobre o dimensionamento da brigada de incêndio particular. Lembrando que a edificação que tenha o brigada particular, ela também deve ter um percentual da sua população fixa como brigadista voluntário. E vai ter aquelas edificações, né, que sejam até 100 funcionários, até uma população fixa de 100 pessoas, elas estão isentas da brigada, de ter o brigadista particular, necessitando apenas ter o brigadista voluntário. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e também em suas redes sociais. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui dentro do canal, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até breve.